Provavelmente esse vídeo vai estar sendo exibido de manhã, então já desde já, bom dia. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a administração científica e antes de entrar no conteúdo eu já quero explicar outra parte do conteúdo, meio que uma sinopse. Primeiramente, para a gente entender um pouquinho sobre a administração científica, a gente precisa saber o que foi a administração científica. O miserável é um gênio! Que, de acordo com as minhas informações aqui, a administração científica ela teve o início no século XX nos Estados Unidos. E um dos seus principais, se não seu principal objetivo, foi o de obter conhecimentos sistematizados sobre as tarefas administrativas a fim de aumentar a produtividade nas fábricas. Ela teve como seu idealizador Frederickson. Ela teve como seu idealizador Mano, não é hoje que eu falo Frederick, caralho. E teve como seu idealizador, seu pioneiro, Frederick Taylor. E ele idealizava uma produção onde as tarefas eram repetitivas e especializadas. E de acordo com a minha colinha aqui, Frederick Taylor foi um dos principais nomes. Assim como eu disse, ele foi o pioneiro na administração científica. Ele baseava seus estudos em tempos e movimentos, no caso dos operários e da linha de produção. E como uma das principais características da administração científica, podemos citar o estudo de tempo, a supervisão funcional, podemos citar também a padronização, que eu acho que foi a principal característica desse movimento, eu acho. As fichas de instrução também foram bem importantes e os prêmios por produção. Esse prêmio por produção eu acho que ele baseia-se mais no dinheiro e no dinheiro. Mas de acordo com o que falaram pra gente, tinha aquela coisa de se ele produzisse mais do que ele podia, ele recebia menos do que devia. E no caso a gente entra na parte de técnicas. As técnicas mais utilizadas naquele período eram técnicas que visavam aumentar a eficiência na produção. Por exemplo, a racionalização do trabalho. Que no caso foi, eles trouxeram as peças mais próximos ao trabalhador, fazendo com que eles poupassem menos tempo no trabalho, certo? Isso garantiu com que a produção ela ficasse um pouco mais eficiente, um pouco não, muito mais eficiente. No caso, a empresa lucrou bastante, os funcionários também ganharam dinheiro. Na época eles ganhavam $5 por dia, que eu acho que fazendo a conta como eles ganham em dólar, tá beleza. No caso, a cronometração de tempo. Essa cronometração de tempo, ela identificava quais erros causavam desperdício de tempo na produção. E por último, as esteiras. E cada pessoa na fileira da respectiva esteira realizava uma parte da montagem. E isso agilizava muito. Por exemplo, no processo da Ford, cada carro saía em 24 segundos. Mano, é muito carro produzido. Mas como aqui é tudo bem mais legal, a nossa equipe resolveu fazer o processo produtivo com um bolo. Então, se você não comeu, se prepare aí que você vai passar fome. Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you. Breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world was brought down to your knees. And I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you. I'll be there for you. Eu vou basear mais ou menos os estudos aqui numa produção de uma confeitaria de bolo. Por exemplo,
Eu vou falar pra vocês ela atualmente e antigamente. Então vocês vão ter a noção de como que era o processo de produção de um bolo na época atual e antiga, no século 20 e século 21, ok? Antigamente os funcionários eles não tinham treinamento adequado. E isso fazia com que eles demorassem muito, mas muito tempo para realizar uma tarefa. Eles, como não tinham treinamento, cada um dependia de si mesmo. Um olhava no que o outro estava fazendo e basicamente copiavam, porque era isso que tinha naquela época. Não havia treinamento adequado. A tecnologia e os procedimentos eram muito básicos. Basicamente, para você fazer um bolo antigamente, você batia o bolo na mão, porque não existia tecnologia, né? E é aquele negócio, você ficava, sei lá, 10 minutos, 7 minutos batendo um bolo para assumir aqueles carocinhos do bolo para o bolo ficar macio. Existiam técnicas que provavelmente a gente não vai usar na produção de hoje em dia, mas eram técnicas, aquelas técnicas jeitinho de mãe que todo mundo fala. E antigamente todo mundo sabe que não existiam os altos fornos tecnológicos de hoje em dia que assam bolo a 180 graus, 90 graus, não sei quantos milhões de graus. O pessoal tinha que assar o bolo no fogão de lenha. É legal, mas é bem demorado. E voltados para o dia de hoje em dia, como a gente vê a produção? Uma produção gigantesca, seja de qualquer coisa, mas como a gente está falando de bolo aqui, vai ser bolo mesmo. Numa confeitaria, por exemplo, hoje a gente vê cada funcionário é especializado para aquilo, recebe um treinamento adequado. No caso, passam por horas de treinamento até fazerem o seu trabalho direito. No caso, os funcionários eles têm treinamento, têm cursos técnicos, cursos de qualificação. O processo é todo automatizado, não existe mais aquela parte de nossa, eu tenho que bater um bolo aqui até ele ficar macio. Não, a batedeira ou qualquer outro meio tecnológico faz por si só, fazendo com que os funcionários possam fazer outra coisa em vez de ficar preso naquela tarefa. Mas como eu disse, tudo evolui e tudo fica melhor. O bolo que eles fizeram lá, eu não sei se era tão bom quanto o daqui, mas o nosso tem chocolate. E a gente pode citar também a produção em massa, no caso de hoje em dia e quanto antigamente, que era produzir em altas quantidades através de procedimentos padronizados. No caso, cada funcionário sabe fazer o seu. No caso, cada funcionário sabe fazer o seu e cada funcionário vai produzir aquilo que ele foi designado a fazer. Mas então, pessoal, se vocês gostaram aí do vídeo, espero que vocês tenham entendido e espero também que vocês tenham dado alguma risada, porque esse é o objetivo do vídeo. Não, mentira, o objetivo do vídeo é vocês entenderem a matéria. Mas fora isso, é isso aí. São 6 ovos, umas 4 ovos. Você tem ovo? Tem, pega lá. Cala a boca. Aqui, tá um choque dentro. Mas aí a Clara vai. Vai. Não vai, eu falei pra você. Ai, meu Deus. Ai, que nojo. Ai, caiu. Para. Não, é o Caio, não é o Caio. Ai, não, gente, cancela. Para. Sai, Carmo! Sai, Carmo! Você não precisa aparecer, não! Tem que bater a cara assim, né? Tem outra coisa. Pega essa coisa maior. Filme lá dentro. Nossa, foguinho. Sai ele saindo. Agora filma o fogão assim, ó.